Então, Êxodo capítulo 12, verso 24. Vê se todo mundo abriu aí comigo. 24, Mateus, está aí já? Tá legal, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Esse para sempre contempla nós hoje, não é isso? Para sempre não tem fim, é para todo sempre, contempla eu e você hoje. Então ele começa dizendo assim, portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Senhor, nós te engrandecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por este culto na tua presença. Nós entregamos o nosso melhor louvor a ti, a nossa melhor adoração a ti. Viemos aqui para entregar a nossa vida a ti, Senhor. Pai amado, neste momento é momento de recebermos do Senhor. Obrigado pelos céus abertos em favor da nossa igreja aqui nessa noite. Pai querido, que cada coração possa receber plenamente o conteúdo da tua palavra. Eu peço, Senhor, cuida da minha vida imensamente, Senhor, porque quem seria eu sem a tua presença? Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Então, amados, o tema que eu pude colocar nessa pregação é a verdadeira Páscoa. Assim como nós temos a data festiva todo final de ano, que é Natal, e muitos nem sabem o porquê comemoram, celebram o Natal, se não troca de presentes, se não um dar presente para o outro. Muitas vezes na Páscoa é a mesma coisa, a gente simplesmente troca ovos de Páscoa. Quem ganhou ovo de Páscoa mesmo? Deixa eu ver. Teve gente aí que ganhou? Olha que bênção de Deus. Eu não sei se eu ganhei, eu vou saber só no domingo que vem, porque acaba o jejum na segunda, a gente vai saber se vai vir, né? Eu espero que venha em nome de Jesus, que eu gosto muito de chocolate. Então a gente às vezes só faz essa troca, comemora num almoço em família e ponto final, mas a gente não sabe o verdadeiro significado, o porquê da Páscoa, o porquê da verdadeira Páscoa. Então aqui a gente vai poder contemplar a luz de Êxodo, aquilo que está sendo mostrado na palavra de Deus. Eu não vou ler todo um contexto, porque o contexto é muito longo, mas a coisa é muito simples de se entender. Esse período aqui da história de Israel, o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, o povo a nação eleita por Deus, estava preso, cativo no Egito, fazia 430 anos. Quantos anos faziam? 400, é tempo, não é? 430 anos, a gente sabe que passa gerações. Por isso que fala aqui, mostre para os seus filhos, fala para os seus filhos, porque passa de geração a geração. Então o povo já estava aprisionado há muito tempo como escravo. E Mateus, como escravo, como é que funcionam as coisas? Como escravo faz assim, eu falo, você obedece. O Senhor fala, o escravo obedece. É assim ou não é? Eu não sei se ainda existem países que ainda têm escravidão, espero que não, e creio que não. Mas existe ainda senhores que escravizam os seus trabalhadores. E quando é assim, Senhor fala, o escravo obedece. E na terra do Egito era a mesma coisa. Qual era a função do povo hebreu dentro da escravidão no Egito? Era construir, era fazer em prol do Egito. Por isso que Egito se tornou uma das maiores nações do mundo na época, porque tinham pessoas por trás deles que faziam todas as grandes obras, faziam grandes monumentos, grandes sepulturas, grandes estátuas, grandes palácios. Por isso que o Egito se tornou imponente na época. Não foi só pelo seu exército poderoso, mas sim porque atrás deles tinham pessoas escravizadas que faziam algo acontecer em favor do Egito. E em troca disso, pastor, eles ganhavam salário? Não ganhavam nada, ganhavam apenas moradia e comida. Moradia e comida. Olha que vida, amados. E eles estavam já há 430 anos. Vale lembrar ainda que um pouco tempo atrás, passado esses 430 anos atrás,
foi um hebreu que chegou até o Egito e fez toda a transformação da história do Egito. E esse hebreu por nome de José, vocês conhecem a história. José, ele foi o segundo maior homem do Egito, apenas abaixo do faraó. E se a gente for para analisar friamente e entender, a gente pode dizer assim, mas como? Se foi um libertador hebreu, ou melhor, se foi um escravo hebreu que virou o segundo maior homem abaixo de Faraó, o primeiro maior homem abaixo de Faraó, que fez todas as maravilhas pelo Egito para que o Egito não afundasse, como é que o povo foi escravizado? É simples dizer para você, a nação hebreia começou a crescer de uma certa forma. Por quê? Porque quando faltou comida para o Egito, faltou comida para toda a nação do Egito e as proximidades, José trouxe toda a sua parentela para que vivesse no Egito. E aí eles começaram a viver no Egito, mas não como escravos, viver normalmente. É como se você hoje saísse de Piracicaba e fosse morar numa outra cidade. Você ia fazer a sua vida lá, você ia construir a tua vida, a tua casa, a tua família, não sei, mas você ia ter a sua vida lá. Porém, veio um novo faraó, com um coração muito endurecido. E ele viu que a comunidade hebreia estava crescendo mais do que a própria comunidade do Egito. E com isso, ele não podia deixar isso acontecer, porque estava com medo de que o povo do Egito, o povo hebreu, dominasse o Egito devido à grande quantidade de pessoas. Mas amados, isso talvez nem venha do coração do faraó, venha de estratégia do inimigo, e coisas do Senhor movendo algumas coisas para acontecer, para que houvesse algum final. E eu digo isso porque Deus faz isso comigo e com você também. Ele move peças na nossa vida, mostra algo que a gente não está conseguindo entender o que acontece, por que acontece, para um grande propósito depois na tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? E a gente fica tentando achar respostas, tentando achar o porquê, tentando descobrir por que Deus está fazendo isso comigo, por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou vivendo esse período de tribulação, por que eu estou vivendo esse período de transição. Mas são coisas que Deus ele vai movendo e movendo para que a gente possa ter um bom final depois. Um bom final depois. A palavra de Deus diz que aí esse povo estava escravizado há 430 anos, mas eles estavam clamando por sua libertação. Não é isso que eu e você faz no dia de hoje? A gente, quando está com algum problema, alguma adversidade, alguma situação que a gente não dá conta, o que você faz para Deus? Você não clama ao Senhor? Você não ora ao Senhor? Você não busca a presença de Deus? Se não faz, pelo menos era isso que era para ser feito. Quando eu estou vivendo algo que eu imagino que não é para a minha vida, ou algo que está perturbando a minha vida, eu vou aos pés do Senhor e falo: Senhor, me liberta. Senhor, me perdoa de repente de alguma coisa que eu fiz e não foi do teu agrado. Senhor, me livra disso. Pai, eu não quero viver isso. E a nação de Israel estava clamando aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, falando assim: Senhor, liberta-nos, nós não aguentamos mais viver assim. Já são 430 anos, já tem geração vivendo escravizada. Quando nasce um pequeno, ele já nasce escravo. Aí a palavra de Deus vai nos dizer que Deus ouve o clamor do seu povo. Amados, isso há mais de 4.000 anos atrás. Se há 4.000 anos atrás Deus já ouvia o clamor do seu povo, imagina nos dias de hoje. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua dor, Deus ouve a sua necessidade. Deus, Ele está contigo, aonde quer que você esteja e na necessidade que você estiver de Deus, Ele está contigo. Basta só você fazer uma coisa, abrir os seus lábios de coração aberto e dizer: Senhor, me liberta. Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu não preciso mais viver assim. Senhor, eu sou teu filho, eu quero possuir a marca de Cristo. Não, eu não posso viver dessa forma. O povo fazia isso. E a palavra de Deus fala que o coração do Senhor foi comovido. E aí Deus levanta um libertador, por nome de Moisés. Porque aí você fala assim: mas por que tudo isso, pastor? Por que precisava levantar uma pessoa para liberar um povo, sendo que Deus é onipotente? Sendo que Deus é onipresente, sendo que Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Por que Ele precisava de uma pessoa? Amados, você já vai entender já isso aqui. Aí a palavra de Deus diz que Deus
ergue uma pessoa por nome Moisés, mas ele se recusa a fazer o chamado de Deus. Ele não quis fazer porque ele achava que ele não tinha capacidade. Outra lição, eu já entrego para você nessa noite: não ache que você não é capaz de fazer algo para aquilo que Deus te chamou. Vou repetir: não ache que você não é capaz de fazer aquilo para algo que Deus te chamou. Amado, você olha para o lado e fala assim: mas esse aí parece tão melhor do que eu, esse aí parece tão bom e eu não pareço tão bom. Amados, Deus ele usa pequenos vasos, assim como eu e você, para transformar uma história, para transformar uma necessidade, para transformar um povo, transformar uma família. Quantos aqui, por exemplo, que estão aqui nessa noite, que está na tua casa, que foi levantado por Deus para a conversão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos ou dos seus pais? Não deixe o inimigo soprar sobre os seus pensamentos que você não é capaz, que você não tem condições, que você não é ninguém. Olha para quem está do teu lado aí. Olha para quem está do teu lado. A gente olha às vezes e fala assim: não, esse não. Esse não vai dar certo. Não, esse não. Amados, Deus não enxerga como eu e você enxerga. Graças a Deus por isso. Viu? Sabe que Deus enxerga? Uma coisa que nessa noite nós não podemos estar vendo aqui agora: o nosso coração. Eu tenho certeza que aqui nessa noite tem corações queimando pela presença do Senhor. Tem corações ardentes pela presença de Jesus. Corações que no louvor aqui se entregaram abertamente, rasgadamente na presença de Deus. Só que tem corações que talvez entrou por um lado do ouvido, saiu pelo outro e nada transformou, nada mudou. Então Deus ele é ouvidor de corações, não ouvidor de vozes. Às vezes tem pessoa que dá um glória a Deus muito alto, mas tem pessoa que está aqui no cantinho chorando e está agradando mais ao Senhor, porque está vindo do fundo da tua alma, do fundo do teu coração. Amém? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Aí Deus levanta Moisés. Moisés não se acha capaz. Aí ele pega o seu irmão Arão, que era mais robusto, era mais forte, falava mais. Então vamos embora, vai os dois juntos. Aí a palavra de Deus diz que Moisés ele precisava fazer algumas coisas para que o coração de Faraó fosse amolecido, porque a palavra de Deus diz que o coração de Faraó estava o quê? Estava endurecido. Você conhece pessoas de coração endurecido, sim ou não? Você conhece pessoas que de jeito nenhum, por mais que você fale, por mais que você pregue, por mais que você ensine, por mais que você advirta, não se move para Deus? Conhecem pessoas assim, sim ou não? Mas saiba que a hora que o Espírito Santo de Deus quiser, essa pessoa vem aos pés dele, facinho, facinho. Só que precisa passar por uma série de dores para que esse coração seja amolecido. Isso é exemplo bíblico. A palavra de Deus fala que Deus ele coloca 9 pragas. No total foram 10. Já vou falar a 10ª. Mas a palavra de Deus fala que Deus coloca 9 pragas ao Egito, para que cada uma delas movesse e amolecesse o coração de Faraó. Só que se você leu a palavra de Êxodo, ou um pouquinho o final de Gênesis, você vai ver que cada praga que vinha, o coração de Faraó se endurecia cada vez mais. Por ser uma nação poderosa, por ser uma nação forte, ele não queria se dobrar aos pés de um Deus desconhecido. Olha que coisa interessante que Deus faz. A cada praga, não sei se você sabia dessa curiosidade, a cada praga que chegava ao Egito, era um Deus deles que Deus estava derrubando. Você sabia disso, sim ou não? A cada praga era um Deus que os egípcios cultuavam, que Deus estava derrubando e mostrando: eu sou maior que qualquer um Deus que vocês aí exaltam, que vocês adoram. Qualquer um. Então Deus coloca 9 pragas. O coração de Faraó não se amolece. Até ele tenta por algumas oportunidades dar golpe, dizendo assim: vai Moisés, leva o teu povo. E aí começa a voltar atrás com a sua palavra. Quando vem a 10ª praga, olha aqui agora, nós vamos entrar na mensagem, mas ela vai ser bem rápida. Todo esse contexto foi para entrar. E vem a 10ª praga. A palavra de Deus diz que a 10ª praga do Egito era para matar os primogênitos do Egito. O que são primogênitos? Os primeiros nascidos. A palavra de Deus diz então que para que o povo de Deus, o povo hebreu fosse liberto disso, desta praga de morte, do anjo da morte,
Eles precisavam fazer uma cerimônia. Eles precisavam, segundo a instrução de Deus para Moisés e Arão, realizar uma cerimônia para que as casas deles não fossem atingidos. Qual era a cerimônia, pastor? Eles deviam matar um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro limpo, um cordeiro virgem, um cordeiro natural, para que eles pudessem fazer uma festa dentro da sua casa. E aquele sangue do cordeiro que fosse escorrido, eles deveriam colocar nos umbrais da porta. Quando a gente fala umbrais da porta, você vai entender que é acima dos seus ombros. O povo hebreu devia passar todo o sangue daquele cordeiro para o lado da porta de fora, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse o sangue do cordeiro colocado nos umbrais da porta e ele passasse reto daquele lugar. E os filhos daquela casa não seriam atingidos. Então essa história que começa a libertação do povo de Israel do Egito. Essa é a história que começa o sentido da Páscoa, porque esta celebração que iria acontecer e a saída do povo hebreu do Egito tinha por nome Festa da Páscoa. E a hora que entra onde nós lemos aqui, eu vou ler de novo para você poder se contextualizar e entrar agora na mensagem. Aí a palavra de Deus diz assim, porquanto guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Este para sempre significa que toda a comunidade judaica, hebreia, até os dias de hoje, deveriam celebrar este momento. Momento que o anjo da morte passava e matava todos os primogênitos do Egito e também daqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro no umbral da porta, iria morrer. E aí eles fazem isso até os dias de hoje para celebrar esse acontecimento da libertação do povo de Israel. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus fala assim para Faraó, depois dessa praga, para Moisés, depois dessa praga, você não vai nem precisar mais para sair do Egito. Eles vão te expulsar daí. Eles vão te expulsar, você e toda a nação, todo o povo. Você não precisa pedir mais para sair, não precisa fazer mais nada, vai ser a última praga. Aí a continuação da palavra onde a gente estava lendo fala que acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará. Qual era a terra prometida para o povo hebreu? Canaã, a terra que emanava leite e mel. Então quando entrar naquela terra, quando eles saírem do Egito e entrar naquela terra, guardareis este culto, ou seja, todo ano, no período que aconteceu isso, que para eles é o primeiro mês do ano. Para nós qual é o primeiro mês do ano? Janeiro. Para o povo judeu, o primeiro mês do ano é abril. Então no primeiro mês de cada ano deveria celebrar a festa da Páscoa, para lembrar a saída do povo hebreu, escravo da terra do Egito. Guardará este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos, ou seja, uma nova geração, perguntarem que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu aos egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então eles obedeceram à risca aquele pedido que foi feito. A palavra de Deus fala que à meia-noite o anjo da morte começa a passar sobre toda a cidade, e aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, nos umbrais da porta o anjo da morte passava reto, mas aonde ele passava, e na porta que não tinha o sangue do cordeiro, glória a Deus, além. Então aonde que não tinha marca desse sangue, o anjo da morte levava a vida de um primogênito. Sabe por que o povo de Israel foi expulso do Egito? Porque o primogênito de Faraó morreu. O filho de Faraó que herdaria o trono morreu. Olha quanta dureza de coração, olha quanta coisa precisou acontecer para que uma libertação chegasse. Mas você fala assim, pastor, não bastava Deus abrir a sua boca lá do alto e dizer assim, sai, e o povo sairia? Não teria nenhuma nação que impedisse, não teria nada que acontecesse. Amados, lembra que eu disse para você um pouquinho tempo atrás, que Deus precisa mover algumas coisas que a gente não consegue entender,
para que a nossa vida possa ser liberta, para que a nossa vida possa ter um final feliz, para que a nossa vida possa ter algo aonde eu posso dizer: olha, Deus agiu na minha vida, Deus estava comigo, Deus me guardou, Deus me livrou. Jamais aquele povo... tem outro detalhe interessante. Muitos dos egípcios se converteram ali no meio do caminho, saíram junto com a nação de Israel, saíram junto com os hebreus, porque viram o poder do Deus a qual eles serviam. Viu que 9 pragas chegaram, 9 deuses que eles cultuavam não valia de nada. O Deus que fez tudo isso, se converteram aos caminhos, saíram junto com o povo hebreu daquele lugar. Amados, essa foi a introdução do que é a Páscoa, por que a origem da Páscoa, por que a origem dessa festa. Mas eu falei para vocês a respeito de Velho Testamento e também uma combinação com o Novo Testamento, e eu queria dizer para você e para o teu coração, aonde entra Jesus em tudo isso? Porque até então a gente só ouviu falar de Deus e o povo escolhido por Deus, sim ou não? Deus e o povo de Israel, o povo que ele escolheu. Mas no meio do caminho, passado tantos anos, o povo herdou a terra prometida, o povo herdou a terra de Canaã, se desviaram, ficaram escravizados de novo, passou muita coisa por tudo isso. Nós pregamos para vocês sobre Daniel, sobre Nabucodonosor, aonde de novo o povo de Israel estava cativo lá na Babilônia. Então voltaram de novo a ser escravizados, ou seja, passaram por muitas dificuldades sobre a tua vida, assim como eu e você também. Mas não achem que foi só dificuldades, lá teve vitória também. Tem vitória na tua vida também, em nome de Jesus? A nossa vida é assim, meu amado. Quem dera, Senhor, se a nossa vida fosse só bênção, milagre, vitória todos os dias, todas as horas. Mas não é. Não é. A dor chega, a aflição chega, o choro chega, o lamento chega. E aí, como é que nós vamos passar por tudo isso? É a ideia de como que nós vamos passar por tudo isso, é a ideia de como nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, que vai fazer de nós mais do que vencedores. Amém? É essa a ideia. Saber que, embora tudo que aconteceu, que acontece, o que ainda vai acontecer, vai nos machucar muitas vezes, vai nos deixar tristes muitas vezes, vai nos deixar desamparados muitas vezes, vai nos deixar desanimados muitas vezes. Quem aqui já não se desanimou na presença de Deus ou com Deus, falando: Senhor, o Senhor me abandonou, por que eu sirvo o Senhor ainda? Mas se a gente entender que mesmo com tudo isso sobre a nossa vida, nós entendermos este sacrifício que foi feito por mim e por você, dizendo que para nós que ainda estamos vivos, que ainda conseguimos cultuar a Deus, a Jesus, para nós o que ainda vale é o sacrifício da cruz do Calvário. Todas as outras coisas, embora sejam boas ou sejam más, que são nos acrescentadas, nada chega perto do valor que foi vertido o sangue de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Nada chega perto. Então igreja, em nome de Jesus, nessa noite nós vamos celebrar uma festa. Então para de viver 24 horas triste, cabisbaixo, achando que a sua vida não tem valor, achando que você não é importante para Deus, achando que você não tem nada. Para com isso. Celebre a Cristo. Celebre a Cristo. Celebre a Cristo. Só isso já basta para nós. Mateus 6,33 diz assim, que eu devo buscar primeiro o reino de Deus. E depois? Tudo mais nos será acrescentado. Então por que eu me preocupo com o dia de amanhã? Por que eu me preocupo? Sabe uma coisa que você, crente, e agora você vai cutucar de novo quem está do teu lado, você vai falar assim para ele: sabe uma coisa, fala assim, sabe uma coisa, que você tem que se preocupar, e muito, é a sua salvação. É isso. De nada disso teria valor se não fosse por um propósito. Qual era o propósito do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta? A libertação do povo escravo de Israel do Egito, sim ou não? Qual é o propósito do sangue de Jesus na cruz do Calvário? A minha e a sua salvação. Pronto. A situação do Antigo Testamento, de tudo o que aconteceu aqui que eu narrei para vocês, tem uma passagem bíblica que eu quero mostrar para você, que antes mesmo de Jesus nascer,
Antes mesmo de Jesus vir como homem à terra, viver o que ele viveu, passar o que ele passou, teve uma profecia a respeito desse Jesus. E eu aqui nesta igreja, por 2 vezes, eu já preguei sobre essa passagem. Abre para mim lá, por favor, Mateus. Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Ele profetiza a respeito de Jesus, sem mesmo Jesus ainda ter vindo como homem à terra. Deus dá a revelação ao profeta Isaías e mostra para ele, mostra para nós, até os dias de hoje, quem é Jesus e o que ele veio fazer por mim e por você. Olha aqui que a palavra de Deus diz em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Olha a explicação que Isaías dá através de uma profecia a respeito de Jesus. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Sabe o que está dizendo aqui? Que quem olhasse para Jesus fala: esse cara é o libertador do meu pecado, ele veio morrer por mim, ele veio ao meu favor. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa que veio? E tanto é fato que muitos não acreditaram nele, mesmo ele realizando milagres, mesmo ele sendo quem foi. Vai no verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lembra, Isaías está profetizando há mais de 2000 anos atrás quem era Jesus que viria. Quem era Jesus que viria. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Fala assim comigo, igreja: por causa das minhas transgressões. E ele foi moído por causa das minhas iniquidades, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Para um pouquinho. Quando fala de pisaduras, Isaías já está profetizando que quando Jesus carregava nos seus ombros a cruz, que ele mesmo ia ser crucificado, por onde ele passava, ele pisava no sangue que vertia dele. Por isso que a palavra de Isaías fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A cada gota de sangue de Jesus que vertia da cruz do Calvário, no momento que ele passava para levar a sua cruz para o fim da sua vida, a cada sangue daquele que pingava, era por mim, era por você. Esse é Jesus que veio, e nós não damos valor, nós não damos crédito. A palavra de Deus diz isso, que a maioria não dava crédito, não dava valor, e chegou até os dias de hoje, muitos também não dão. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Próximo verso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amados, imagina comigo esta cena: uma pessoa chamada por nome Jesus de Nazaré carregou nos seus ombros todos os nossos pecados. A palavra de Deus fala que fez cair sobre ele. Imagina o peso do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a sua boca. Olha a comparação que Isaías faz. O que passava nos umbrais da porta do povo hebreu para sair do Egito? O que passava? O sangue de um cordeiro. Cordeiro, amado, ele é silencioso. O cordeiro não faz muito barulho. O cordeiro, ele fica quietinho. E olha a comparação que Isaías traz aqui a respeito de Jesus. Mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, mataram Jesus. Jesus mesmo entregou a sua vida pela transgressão do povo. Ele ali foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Está falando assim, Jesus, ele fez tudo o que fez sem ter pecado.
Jesus, ele sofreu tudo o que ele sofreu, sem ter motivo, sem ter o porquê, simplesmente, sabe por quê? Porque ele nos amou, simplesmente porque ele nos ama. Fala isso para quem está do seu lado, porque ele te amou, porque ele te ama. Tudo isso ele fez, tudo isso ele faz. Todavia ao Senhor, olha só que forte, igreja. Todavia ao Senhor, quem é o Senhor? Deus, Pai. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Forte ou não? Você consegue entender agora o que Jesus passou por mim e por você? Passou por causa de você estar aqui nessa noite? Amados, se Jesus não tivesse passado por isso, se Deus não tivesse dado a ordem para passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o povo dos hebreus, o povo de Israel, não ia ter mais geração, não ia ter mais geração. Por isso que Deus livrou o seu povo, fez o que fez. E também aconteceu de quando Adão e Eva, eles pecaram lá no paraíso, a palavra de Deus fala que o pecado entrou na humanidade, e o pecado era para a morte, e é para a morte, tanto é fato que nós não duramos eternamente. Vai chegar um dia que na sua vida, se Jesus não voltar até lá, nós vamos expirar, nós vamos dar nosso último suspiro e vamos morrer. Então o pecado que entrou é para a morte. Quando Jesus vem na cruz do Calvário, profeticamente por Isaías, ele está dizendo assim para nós: olha, ainda existe uma solução para a tua vida, ainda existe uma salvação para a tua vida. Eu simplesmente vou entregar aquilo que eu mais amo, que é meu filho, para que possa morrer em meu e em seu favor. E se você aceitar esse sacrifício, aí vem uma vírgula na palavra de Deus. E se você aceitar, significa que é contrapartida. Eu faço isso, basta você aceitar. Por isso que existe a prática de nós aceitarmos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Vocês entendem isso em nome de Jesus? Porque você está mostrando, não só para Deus, mas para todo o inferno ouvir, que você agora quer ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Isso é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora nós vamos partir de Isaías, que ainda é Antigo Testamento, mas foi uma profecia de Jesus para o que está acontecendo nos tempos bíblicos e atuais aí do Novo Testamento. Olha que coisa linda. João capítulo 1 verso 29. João capítulo 1 verso 29. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem está falando aqui é João Batista, que quando estava batizando as pessoas na carne, na humanidade, ele falava assim: olha, antes de mim, depois de mim, vai vir um que vai vos batizar com o Espírito Santo de Deus, não só com água, mas se batizar com o Espírito Santo de Deus. Aí a palavra de Deus fala aqui, volta lá no 29, que João no dia seguinte ao batismo, viu a Jesus, que vinha em direção dele para ser batizado também. E aí ele disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro, lembra dessa palavra? Cordeiro, ainda mudo, ainda sem falar, ainda sem reclamar, ainda sem bravejar, ainda como cordeiro, que tira o pecado do mundo. Vai mais um: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que coisa linda, João Batista mostrando quem era Jesus, que ele vem antes dele e que era antes dele, porque a palavra de Deus fala que na criação, quando Deus criou toda a eternidade, quem estava lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus já é desde o começo, Jesus já é com Deus, é Filho de Deus, que foi entregue por mim e por você. Então João no Novo Testamento, o João Batista já está ali mostrando que Jesus, ele é um cordeiro que ainda iria ser imolado na cruz do Calvário para um propósito, que era a minha e a sua salvação.
Amados, e a palavra de Deus, ela vai adiante, e eu quero que você vá em Lucas 22, por favor. Olha que coisa linda, eu estou trazendo você na luz da palavra, desde Êxodo até o final da Bíblia, até os dias que eu e você vive, e você vai entender isso. Olha o que Lucas, capítulo 22 vai dizer: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, é a festa da Páscoa. Lembra que eles tinham que fazer sempre, por todos os anos, e fazem até os dias de hoje, os judeus? Então estava se aproximando o período dessa festa, nesta ocasião aqui que Lucas escreveu. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamado a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria Jesus, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, ou seja, era dos 12 apóstolos. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães, de como ele entregaria Jesus para ser preso. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar Jesus sem nenhum alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa, o dia dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Aqui é Jesus falando. Deu ordem para 2 discípulos dele, Pedro e João, falando assim: Pedro, João, nós vamos participar da última Páscoa. Eu, enquanto vida, vou participar com vocês da última Páscoa que nós vamos celebrar. Os discípulos nada estavam entendendo, até porque neste momento não tinha sido falado ainda da crucificação de Jesus. E aí Pedro pega João e fala assim: ó, agora vamos preparar essa festa. A mesma festa que talvez você fez hoje na tua casa, no almoço com a sua família, era mais ou menos a mesma festa que existe até os dias de hoje, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Jesus ia fazer a Páscoa numa casa qualquer, com uma casa qualquer. E ele já tinha direcionado os discípulos para qual casa ele deveria ir. E lá ele falava para o dono da casa. Olha que coisa interessante. Imagina chegar uma pessoa na sua casa e falar assim: ó, nós vamos fazer o almoço na sua casa hoje. Prepara o lugar, prepara a cozinha, deixa o gás ligado lá que nós vamos fazer o almoço na sua casa. Você não vai entender o porquê. Mas quando os discípulos falaram: o mestre, clareou a mente do dono da casa. Quem não queria o mestre bem-vindo na sua casa, não é verdade? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí vocês vão lá e fazem os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Amados, você está entendendo toda a trajetória do que é a Páscoa, desde a época de Êxodo, desde a época do Antigo Testamento, desde quando o povo hebreu precisou sair, e Deus queria libertar os escravos do Egito. Aí chega em Lucas e Jesus, ele institui a última Páscoa com os seus discípulos. A palavra de Deus ainda vai nos dizer que nesta Páscoa, que nesta festa, que nesta ceia, ali iria se mostrar aquele que iria trair Jesus, um dos seus discípulos, um dos seus 12. Ali naquela Páscoa, naquela ceia, a palavra de Deus diz que Jesus, humildemente, como homem, como servo de Deus, iria lavar os pés dos seus discípulos. E aí Pedro fala assim: Senhor, eu não sou digno que lave os meus pés. Aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro fala assim: então Jesus, me lava o corpo inteiro. Tamanha era a vontade de estar junto com Jesus. Aí Jesus fala assim para Pedro: não precisa, Pedro, você já está limpo, é só o seu pé que eu quero lavar. Em sinal de humildade, não é de humilhação, de humildade. Tanto que é fato que você vê alguns cultos aí, alguns pastores lavando os pés dos irmãos, né? Como sinal de humildade. Pula. Quem sabe, um dia, Deus toca. E aí Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. E aí naquele lugar que está os 12, tem um que vai trair Jesus. Jesus estava a passos, a momentos da sua crucificação. E tudo isso que aconteceu, meu amado, de novo eu quero que você fale, foi por mim e foi por você.
Fala isso em nome de Jesus. Foi por mim e foi por você. Aí eu quase me rasgo aqui dizendo assim: por que que a gente não dá tanto valor merecido pelo que Jesus fez por nós? Agora, finalizando a mensagem, a palavra de Deus diz que após a Páscoa, todo um contexto da passagem bíblica, fala que Jesus foi levado à cruz do Calvário, morreu, foi humilhado, pediu água, deram vinagre, toda a história que vocês já conhecem, para não prolongar muito. Só que existe uma passagem bíblica, meu amado, que comprova para mim e para você, que esse Jesus que passou por tudo isso, que um dia foi pregado numa cruz, Ele vive. Ele vive. E até hoje Ele está vivo. Quebra todo jugo, quebra todo sinal, quebra todo ensinamento errôneo de que Jesus ainda está na cruz do Calvário, que nós devemos cultuar, que nós devemos reverenciar um Cristo crucificado. Está errado isso. Toda vez que você pegar um crucifixo na sua mão, uma joia, sei lá, um quadro, o que for, olha primeiro para ver se não tem Jesus crucificado lá, porque se tiver, você está cometendo uma heresia de viver aquilo sobre a tua vida. Você tem que crer que o Cristo já não está mais na cruz. Cristo, Ele viveu. Quer ver uma passagem bíblica que comprova isso? A gente vai encerrar a mensagem. Abre para mim Mateus capítulo 28, por favor. Olha que coisa linda essa passagem. Os 4 evangelistas falam a respeito de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um fala de um jeito, cada um fala da forma que ele sabia narrar e escrever. Mas Mateus capítulo 28, ele mostra que no fim do sábado, nesse período que nós estamos aqui, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Jesus já estava morto, Jesus já tinha sido sepultado. No lugar do sepulcro, para fechar a entrada do sepulcro, tinham colocado uma pedra de 2 toneladas. Qual o peso? Tem algum homem natural que consegue remover uma pedra de 2 toneladas? Mesmo assim, eles colocaram 2 guardas romanos, um em cada lado da pedra, porque Jesus já havia prometido que ia ressuscitar. Aí eles colocaram os guardas lá, sabe para quê? Para dizer assim: não, foi alguém que veio aqui, tirou Jesus daí, agora fala que ele ressuscitou. Então mesmo com uma pedra tão pesada quanto essa, vai ter 2 guardas ali da minha confiança, que vai olhar realmente se ninguém vai tirar Jesus de lá. Porque se tira Jesus de lá, é fácil falar que ele ressuscitou, o corpo não está mais lá. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Que força humana que remove uma pedra de 2 toneladas? Nenhuma. Mas a palavra de Deus fala que um anjo desceu como um terremoto e ele se assentou sobre a pedra que foi removida. Sobrenatural, amado. Isso é coisa de Deus, vem de Deus. Aquilo que Jesus escreveu tinha que ser cumprido, aquilo que Deus escreveu tinha que ser cumprido, desde a época de Êxodo até agora, tinha que ser cumprido. E se não fosse por força humana, se não fosse porque fosse Jesus, Deus estava no negócio. Deus coloca um anjo vindo do céu, num grande terremoto, remove aquela pedra e senta sobre ela, porque ele sabia que estavam vindo pessoas cultuar a Jesus morto. É muitas vezes o que a gente faz indo no cemitério, rever os nossos entes queridos, colocar flor, ir lá lavar jazigo. As Marias foram fazer isso, elas foram até o túmulo de Jesus. E olha que a palavra de Deus diz: e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Imagina aqueles guardas que estavam um do lado de cada pedra, um de cada lado da pedra. Quando vê algo caiu do céu, vem como um relâmpago, aquela pedra removida, eu tenho certeza que eles têm 2 sentimentos de medo ali. Um deles, um medo sobrenatural por causa daquilo que estava acontecendo, e o outro medo de que ia acontecer com eles, porque a pedra foi removida. 2 medos, natural e sobrenatural. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e ficaram como mortos. Como mortos significa que eles desmaiaram, não tiveram forças. Mas o anjo, respondendo, assim que as mulheres chegaram, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. O que elas estavam indo lá fazer?
levar perfume, ia lá cultuar Jesus morto. E o anjo diz isso: eu sei que vocês vieram fazer aqui, vocês vieram cultuar um Jesus que foi crucificado, e ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. A pedra já estava removida. A hora que olha para o sepulcro, nada mais tinha a não ser um pano que cobria o corpo de Jesus. Ele já não estava mais lá. E depois, imediatamente, agora diz aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos: e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E eis que vô-lo tenha dito. Passa mais um. E saindo elas, as Marias, correndo apressadamente do sepulcro, estavam tremendo, estavam com temor, estavam com grande alegria, porque viram uma pedra que foi removida, conversaram com o anjo. Não, Jesus não estava mais lá. Volta lá um pouquinho. Correram e a anunciá-lo aos seus discípulos. Imagine a alegria dessas mulheres, chegando para os discípulos falando assim: lembra quando o mestre falou que ele ia ressuscitar? Realmente isso aconteceu. Passados 3 dias, olha, eu fui lá no sepulcro e ela estava aqui comigo, ela testemunha que eu cheguei lá, não tinha mais corpo nenhum, o mestre já tinha ressuscitado. E sabe o que é mais legal? Ela falando para os discípulos: ele vai vir ter com vocês. Depois de ressurreto, ainda ele vai vir falar com vocês, ele vai estar com vocês. Sabe qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu, igreja? Maria Madalena, uma das maiores pecadoras que a Bíblia nos mostra. Jesus, ele resolve aparecer primeiro para Maria Madalena, mas ela foi pecadora. A partir do momento da sua conversão, Jesus entendeu que a conversão de Maria Madalena foi genuína, foi a primeira pessoa que ela apareceu. Passa mais um. E indo elas a dar as novas a seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aleluia! Eu fico feliz, porque é esse Jesus que a gente celebra, igreja. É um Jesus vivo, que me ama, que ama você, ama os seus pecados, mesmo que você seja pecador. Não ama os seus pecados, ama a sua vida como pecador. E aí você pede perdão para Jesus, e Ele é tão maravilhoso que Ele te perdoa. Não importa o que você fez, você dobra os seus joelhos, abre o teu coração e fala assim: perdão, Jesus, e Ele te perdoa. É esse Jesus. Passa mais um. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão até a Galiléia, e lá me verão. É esse Jesus que morreu, que foi crucificado, que ao 3º dia ressuscitou, que de corpo, matéria nenhuma mais há na terra, porque ele foi ressurreto com o corpo que ele possuía. Ele apareceu para os discípulos. Tanto é fato que teve um discípulo que falou: mas eu não creio que Jesus ressuscitou. Mesmo ele dizendo, o cara andava com Jesus, Casarim, o cara estava com Jesus, e mesmo assim ele não cria, precisou tocar nas feridas de Jesus. Amados, feche os seus olhos nesse momento. Esse mesmo Jesus já está aqui desde o começo do nosso culto. Esse mesmo Jesus que a gente está celebrando nessa noite, Ele quer estar contigo. Esse Jesus que nós citamos aqui, narramos aqui, falamos aqui, que foi comparado como um cordeiro que foi imolado, e o sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, e Ele quer ter um encontro contigo genuíno. Mas você crê nele? Você acredita que Ele ressuscitou? Você acredita que Ele está vivo entre os mortos? Você acredita que Ele está aqui e Ele pode falar contigo? Você acredita que Ele pode te tocar, Ele pode te alcançar? Então fala com Ele neste momento, igreja. Pede perdão pelos seus pecados, pede perdão por tudo aquilo que tem acontecido sobre a tua vida e você não tem agradado a Jesus.